Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ticker de Investidor. Hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto bastante. São dois segmentos que eu estudo há muito tempo, né? Então eu acompanho bem de perto. Então aqui o que eu vou trazer para vocês, para mim não vai ser nenhuma novidade, mas eu só tentei juntar argumentos para mostrar para vocês e deixar vocês mesmos concluírem o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente, seja com shopping, seja com lojas corporativas, tá? Eu vou dar dois recadinhos antes da gente começar esse vídeo. O primeiro é que hoje, no último vídeo, a minha cachorra ficou do lado de fora, ficou latindo, então hoje eu trouxe ela aqui para dentro do escritório. Então, se tiver algum ronco, ela é uma senhorinha de idade, então vocês desconsiderem o ronco da minha cachorra. E o segundo é que, se você gosta do nosso conteúdo, já deixa um like aí, já compartilha com os seus amigos, né, para esse conteúdo chegar mais e mais investidores. O que eu tenho para dizer aqui que é as conclusões que eu particularmente cheguei a partir desse estudo me deixa muito tranquila com os meus investimentos, com o que eu vou fazer daqui para frente. E para mim, neste momento que a gente está vivendo, que nós estamos em junho de 2021, aí com a iminência de uma vacinação em massa, né, no segundo semestre, reabertura forte da economia, projeção de PIB para o país extremamente interessante, mas com uma inflação ainda um pouco mais pesada na conta da nossa, né, das famílias, enfim, eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz até hoje, justamente para você ver o que você vai fazer no segundo semestre, né? Então, sem mais delongas, em que momento estão os segmentos lajes e shoppings? Bom, eu trouxe aqui três ativos de shopping para estudo, né? E eu peguei eles aleatoriamente, né? Então, não tem um motivo para dizer que é o HGBS, o XPMOL e o VIS que estão aí, ok? Apenas para ilustrar um racional que está por trás disso. Bom, eu peguei no Profit, e o Profit trabalha com a questão da comparação. Então, eu coloquei o IFIX e os três shoppings, tá? E do ponto, vamos pegar aqui no caso do XPMOL, do ponto mais alto dele, né? Então, do topo histórico dele até onde ele está agora, são 8,85% de queda, né? Então, ele ainda está abaixo do seu TH, vamos colocar assim. Já o IFIX também, né, tem 2,16, o IFIX ele estava antes um pouco abaixo do XPMOL e hoje em dia ele está acima, né, então aqui você pode ver a queda da Covid, uma retomada e vamos colocar assim, um platôzinho, né, aqui no caso do IFIX, que ele está andando de lado, como a gente já sabe. No caso do XPMOL, então, do topo até aqui, desculpa, do VISC, dá em torno de 12% negativo, e do HGBS, que antes do Covid aí já estava oscilando aí numa região como, vou colocar o último dos quatro, também está agora, mas com 25% de queda. Então, essa aqui é a fotografia de uma comparação IFIX com os três fundos imobiliários de shopping. E aí eu fui para o status invest para trabalhar o quê? A questão de cota mais dividendos. Então, eu peguei os três pontos de corte, 2 anos, 5 anos e 10 anos. O que a gente pode ver aqui nos 2 anos? Então, o marco zero é essa linha. Então, nos últimos 2 anos, praticamente, né, o HGBS, deixa eu ver se é ele, o HGBS, ele trabalhou muito na zona negativa, e não é à toa que ele está 25% abaixo lá na comparação. Já o XPMOL trabalhou um pouco abaixo, depois foi subindo, e o VISC foi o que melhor se manteve aí nos últimos 2 anos. Mas você pode ver os altos e baixos num olhar de 2 anos. Já no caso dos 5 anos, você pode ver que houve aí, né, uma alta, aqui, né, no caso quem é esse aqui, meu Deus? No caso do HGBS, né? Então, nos 5 anos, o HGBS, em vez de estar negativo, ele se torna positivo, porque ele é um fundo que tem mais anos do que os outros. Aqui, tanto o VIS quanto o XPMOL, eles começaram em 2017. Só que, quando o XPMOL começou, ele entrou numa fase negativa para depois ir para o positivo. E o que a gente pode ver aqui do HGBS? Que em um dado momento,
durante essa tua trajetória dos últimos 5 anos, tu teve 100% de lucro. Vamos colocar assim, teve uma janela, mas teve 100% de lucro num rápido momento, mas em média a gente pode dizer que ele trabalhou entre 40% e 60% aqui nessa região, né? Então, já dá para ter uma ideia dessa questão de um investimento mais de médio prazo e no longo prazo, aí a gente não precisa nem se ater muito, né? Teve aqui no início, a gente já viu, né, no início a queda, aqui a gente já teve uma questão de, num dado momento aqui, o HGBS teve uma queda também, mas ele conseguiu aí, nos 10 anos, teve um momento que ele foi a 120%, mais de 120%, né? Deve ter ido a 140%, alguma coisa assim. Então, ou seja, todo o teu investimento e teu reinvestimento dos dividendos te deu mais de 100%, né? Então, tu mais que duplicou o teu patrimônio. Então, numa conclusão, no curto prazo, tu pode estar perdendo dinheiro com os shoppings, no médio prazo, tu teve a oportunidade de duplicar o capital, e no longo prazo, né, mesmo com algumas crises ou ciclo imobiliário, tu conseguiu, em tese, né, pegando o exemplo do HGBS, tu duplicou o teu capital com os reinvestimentos, né? Tu teve essa oportunidade, obviamente que se a gente voltar aqui, hoje em dia, ele está beirando a casa dos 90%, né? Mas tu teve aí um bom tempo que você conseguiu trabalhar aí desde todo 2009 praticamente, 2019, perdão, até o Covid ali, você conseguiu trabalhar aí com mais de 100%. Então, o shopping, eles te dão uma belíssima oportunidade aí no médio e longo prazo de tu duplicar capital, ok? Então, como reflexão, agora vendo o momento atual dos shoppings, tá? Os dividendos do shopping caíram muito e hoje eles estão pagando entre 0,20 e 0,40 de dividend yield ao mês. O que pode acontecer antes da cota se mover? Sim, porque a cota vai ter que se mover por algum motivo. Ela só vai se mover num primeiro momento, se os rendimentos melhorarem. Mas o que vai acontecer? Os rendimentos ainda precisam subir para que melhore o dividend yield, para que ele chegue pelo menos a 0,5 ao mês, para aí sim a cota valorizar. Quando o dividend yield vai chegar a 0,50 ao mês, eu não sei, mas eu sei que ele está entre 0,20 e 0,40, então ele ainda tem que melhor performar os rendimentos para que entregue o melhor dividend yield para o investidor, para aí sim a cota andar. Não me parece que a cota vai se valorizar assim que os rendimentos aumentarem, né? Então, a gente tem que ver que o mercado está trabalhando com um dividend yield na casa de 0,50 ao mês para tijolo, né? Isso dá uns 6% ao ano. A gente tem visto aí cap rates de abaixo de 8, então a gente já consegue entender que no mínimo é 0,50 ao mês. Então, tudo isso sem a gente falar da a curva de longa de juros, né? E a inflação, né? Que isso aí deve ser observada para a gente trabalhar nessa conta, tá? Então, eu trouxe aqui um material da XP, onde ela realmente, XP Economática, desculpa, onde ela realmente mostra que o que eles estão pagando é 0,20, 0,40, e nos 12 meses aí eles têm que melhorar muito para conseguir entregar o 0,50. Então, essa é a fotografia hoje, pegando esses 3 shoppings como exemplo. Agora nós vamos ver as lajes corporativas. As lajes, eu peguei o BRCR, o HGRE e o RBRP, que tem aí um tempo maior para a gente conseguir analisar. Bom, de novo, comecei a comparação lá pelo Profit, peguei o IFIX e os fundos imobiliários. Então, desde o seu topo, para você ver o quanto ele é mais volátil, vamos colocar assim, né, a questão das lajes em relação, principalmente o RBRP, né, que eu peguei aqui como modelo, mas se você ver os demais aqui, o BRCR e o HGRE, eles, nessa última fase, eles só caíram. Então, o RBRP traz um olhar positivo, né, de 9,17 aí do seu topo histórico. Então, aqui a gente, se você traçar aqui do topo histórico com os dividendos, você percebe esses 9,17. Já o IFIX, menos 2,16, o BRCR menos 7 e o HGRE menos 17.
Já numa primeira olhada rápida, parece que eles desvalorizaram menos que os shoppings, né? Então, mesmo com toda essa questão do home office, as lajes corporativas aparece que tiveram menos desvalorização, mas vamos ver como é que isso é no curto, médio e longo prazo. Então, num curto prazo, a gente passa muito tempo aqui, 2 anos, muito tempo com as cotas abaixo, perdendo dinheiro, né? Então, isso é importante a gente entender. Ó, aqui tem um pouco da exceção, é o RBRP, né? Então, que ele se desloca aqui e a gente percebe aí a valorização que ele tem, mas os outros dois, o BRCR e o HGRE, eles ficam aqui num curto prazo, praticamente você tem muita possibilidade de ter perdido dinheiro. No médio prazo, né, a gente encontra aqui quem é agora esse aqui engraçado, né, o RBRP no médio prazo, é ele que trabalha no negativo, né, porque o HGRE e o BRCR, tu trabalha no positivo. Então, no médio prazo, tu teve um momento muito curto, né, de uns 2, 3 meses, aí tu conseguiu alcançar os 100% de valorização, no caso do HGRI, né, então, para você ver aqui, ó, o RBRP começou quase 5 anos e os outros dois têm mais de 5 anos. Então, isso aqui já dá bem um olhar para a gente ver o que realmente aconteceu com os escritórios no médio prazo. E já no longo prazo, que aconteceu? Principalmente aqui, mais volátil aqui, mas ele teve uma grande queda e passou muito tempo no negativo, né? A exceção aqui realmente é o HGRE já dos 5 últimos anos para cá, tá? Então, aqui a gente tem essa fotografia das lajes nos 10 anos, mas você tem grande possibilidade aqui também de ter não ter conseguido muita valorização, porque ele ficou muito tempo negativo e a gente beliscou os 60%, 70% aqui no caso do HGRE. Bom, o que isso quer dizer? Que no curto prazo você passou mais perdendo dinheiro que ganhando ou empatou, né, no caso das lajes. No médio prazo você teve a oportunidade, mesmo numa janela curta, de duplicar o seu capital. E aí, já no longo prazo, tu teve um pouquinho mais de 50% num único fundo imobiliário, que a gente viu ali, só que tu também teve a oportunidade de perder dinheiro, né? Então, os outros dois fundos ali ficaram muito tempo no negativo, contando com uma média de longo prazo. Bom, reflexão. Então, como é que está o momento das lajes agora? As lajes, elas estão pagando de 0,45 a 0,60, né? Então, aqui, infelizmente, o RBRP não tem nesse material aqui da XP, mas tu pode ter o BRCR e o HGRE. Então, como é que eles estão trabalhando aí no caso dos últimos 12 meses e no caso o dividend yield é em relação ao preço, né, desse mês. Então, eles estão pagando de 0,45 a 0,60. E o que vai acontecer? Bom, as cotas já estão se movimentando conforme a economia for reagindo, então diminuindo a vacância dos fundos e melhorar ainda mais os rendimentos. As cotas devem acompanhar essa valorização. Cai a vacância, melhora o rendimento, as cotas acompanham. Mas o oposto também é verdade. Se a gente não, se aparecer aí uma questão de terceira onda, como tem alguns imaginando qualquer coisa, ou piorar a questão da saúde no Brasil, o oposto também é verdadeiro. Pode diminuir o rendimento, aumentar a vacância, e aí sim a cota pode sentir imediatamente. E, novamente, o alerta aqui que a gente sempre tem que estar monitorando a curva de juro longa e a inflação, porque isso também impacta no rendimento e no dividend yield dos fundos imobiliários. Então, esse material aqui da XP e da Economática responde muito e dá para olhar direitinho o rendimento, os dividendos, desculpa, aí mais ou menos como média anual, certo? Então, aqui, para finalizar essa conversa toda, acho que ficou muito claro de por que na pré-pandemia os shoppings eram considerados resilientes. Era antes, né? Então, os shoppings dependiam muito menos do ciclo econômico, e aí a gente viu
essa volatilidade, esse eletrocardiograma em relação às lajes corporativas, né, e nem tanto em relação aos shoppings, né. Então, os shoppings, eles dependem menos dos ciclos imobiliários e mais do consumo das famílias. Então, basicamente é isso, o shopping pré-pandemia. O shopping pós-pandemia ainda é uma questão aí para a gente analisar como vai ficar, certo? Então, eu queria pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se você gostou do material apresentado, e eu queria também que você deixasse nos comentários o que você acha que é momento de fazer. Seria comprar ou vender shopping, comprar ou vender lajes corporativa, comprar ambos, vender ambos, ou simplesmente não fazer nada. Deixa nos comentários para mim, para eu entender se eu conseguir ser clara de passar o racional aqui para vocês, mostrando o passado e o que vai acontecer com a cota num curto prazo, se o rendimento aumentar, se o rendimento não aumentar, o que vem antes, o que vai mexer antes a cota, vai mexer antes o rendimento. Então, deixa para mim aí nos comentários que eu vou responder a todos aí. E o meu sentimento está muito no todo racional que eu construí para apresentar para vocês, né? Então, tem muita oportunidade ainda em tijolo, tá, pessoal? Eu acho que isso tem que ficar claro, mas você tem que garimpar e tem que saber a hora. A oportunidade não necessariamente seja agora de apertar o comprar. A oportunidade está no monitorar o movimento. Então, aqui já tem todo um racional para que você diga, opa, eu acho que eu posso começar a colocar uma lupa aqui, uma lupa ali, ou acompanhar mais de perto mensalmente isso, certo? Então, o objetivo desse vídeo era esse. Aguardo seus comentários e até o próximo vídeo do canal Ticker de Investidor. Tchau!